Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Pinedo e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre tecido ósseo. Bora lá. Muito bem, vale lembrar que o tecido ósseo ele é um dentre vários tipos, né, de tecido conjuntivo. Lembrando que nós temos aí o tecido conjuntivo propriamente dito, de propriedades especiais e de suporte, qual faz parte do tecido ósseo, né? Então aqui no canal, na playlist de histologia, nós temos outros vídeos que falam desses tipos aqui de tecidos conjuntivos, tá? Não deixe de assistir. Muito bem, o tecido ósseo, então, é um tecido de sustentação, né? Ele forma o esqueleto do nosso corpo, sustentando órgãos, sustentando o corpo como um todo. Ele é bastante diferente dos outros tecidos devido à característica da sua matriz extracelular, que também é chamada de matriz óssea, né? É aquela matriz que tem a maior rigidez dentre todos os outros tecidos que nós temos no corpo, graças à presença de um constituinte inorgânico, que é a associação de dois tipos diferentes de moléculas, que é o fosfato e o cálcio. Eles se associam, formando fosfato de cálcio. Esse componente constitui a parte inorgânica da matriz extracelular, que junto com a parte orgânica, que é principalmente o colágeno, eles juntos formam uma estrutura, uma matriz bastante firme, na verdade, rígida, inclusive, né? Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o nosso tecido ósseo ele é dinâmico, ele está em constante renovação. Inclusive, algumas células ósseas elas podem se movimentar o tempo todo no osso, né? Esse osso ele não é inerte e, além disso, ele tem bastante inervação, ele é inervado e vascularizado. Bem, vamos entender um pouquinho mais sobre a estrutura desse tecido ósseo. Então, resumindo, a estrutura ela é constituída por matriz e célula, né? Como em todo tecido, a gente tem esses dois componentes, o componente celular e o componente da matriz extracelular. Essa matriz extracelular, também chamada de matriz óssea, ela é formada por uma grande quantidade de fibras colágenas e também pela presença dos minerais deste complexo molecular, em que parte dele é um mineral, que é o cálcio, é o fosfato de cálcio que se associa e se deposita na forma de cristais. É este componente inorgânico da matriz que dá rigidez a ela. O componente celular é representado por três tipos de células: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então o prefixo aqui é sempre o mesmo, né, ósteo, porque faz menção ao tipo ao tipo tecidual que é o tecido ósseo, né? Blastos, o blasto é um termo que se refere a uma célula jovem com atividade metabólica elevada. E nesse caso, esse cito, que genericamente significa célula, aqui ele quer dizer uma célula que tem uma atividade metabólica um pouco menor, porém esse tipo de célula aqui tem uma função extremamente importante para o osso. E por fim, os osteoclastos são células que comem o osso, né? Então, como assim? Os osteoblastos, eles são responsáveis por colocar, por depositar, que é o termo mais adequado aqui, né? Depositam colágeno na matriz extracelular. Os osteócitos, paralelamente, depositam a parte inorgânica, então o osteoblasto é responsável pela parte orgânica, o osteócito é responsável pela parte inorgânica. Depositam o fosfato de cálcio nessa matriz extracelular, dando rigidez a essa matriz. Enquanto isso, os osteoclastos são células que reabsorvem a matriz. Como assim? Essas células retiram o fosfato de cálcio, retiram o colágeno e conseguem, então, com isso, promover uma renovação do osso, graças à ação subsequente destes outros dois tipos de células. Então, são células que agem em comum. O osteoclasto retira a parte orgânica e inorgânica, enquanto que o osteoblasto e o osteócito vão lá e juntos colocam tudo de novo. Então, isso faz com que os nossos ossos estejam em constante renovação. Quando a gente faz uma atividade física, por exemplo, a gente exige não só do tecido muscular, mas do tecido ósseo também. Então, estas células são estimuladas por estímulos nervosos, por estímulos hormonais e nutricionais e mecânicos. Então, um esforço faz com que o osso fique mais forte, fique maior, com um diâmetro maior.
graças a esta dinâmica, a essa logística que existe aqui entre essas células. Elas se complementam em função. Porém, como essas células aqui, os osteócitos, depositam o fosfato de cálcio, elas são células que ficam ali no meio daquela parte rígida do osso. Então elas ficam isoladas quando elas agem, né? Tá aqui essa observação para você. Os osteócitos permanecem alojados em lacunas, em cavidades na matriz e só ficam isolados porque eles depositam fosfato de cálcio, então aquela região ao redor deles fica totalmente rígida, eles não conseguem sair dali. E eles só conseguem então se comunicar uns com os outros e receber nutrientes, receber oxigênio, hormônios, mensageiros químicos através de prolongamentos que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então, esse é um aspecto geral, né, da nossa estrutura óssea. Então, aqui na região central da figura, a gente tem a matriz óssea, onde a gente então tem o fosfato de cálcio, essa região bem rígida do osso, onde a gente observa aqui as células que estão nesse local, que são os osteócitos, como eu acabei de comentar, e não é à toa, mas ao redor dessas células tem uma região mais clarinha para simbolizar para a gente as lacunas, né, onde essas células se dispõem e ficam paradas, imóveis aqui, até que essa célula osteoclasto vem e degrada essa matriz, né? Reabsorve isso. O osteoclasto, como você está vendo, ele tem vários núcleos, ele é uma célula grande, multinucleada, tem prolongamentos aqui, que tem uma função específica, que eu vou te mostrar daqui a pouco, e aqui os osteoblastos, todos alinhados, né? Bem, isso é uma figura, expectativa, qual que é a realidade? É algo parecido mesmo. Então aqui em um roxo mais escuro, a gente então tem a matriz óssea, colágeno com fosfato de cálcio, os osteócitos aqui isolados nas suas lacunas, nas suas cavidades, e aqui em cima, alinhados, a gente então tem os vários osteoblastos, tanto nesta parte aqui da matriz, aqui em cima, como aqui embaixo também. E aqui, no canto direito da imagem, um osteoclasto, onde a gente pode observar que ele realmente é uma célula multinucleada e maior que as demais. Olhando isso com um pouco mais de detalhe, então a gente confirma essa informação do osteoclasto, que é uma célula grande multinucleada. O osteócito na matriz óssea isolado, porque aqui é uma matriz rígida, e os osteoblastos alinhados na outra ponta. Então a gente tem um arranjo deste tipo no osso. O osso ele não é totalmente uniforme, ele tem regiões rígidas e regiões menos rígidas. Bem, falando um pouco agora além da matriz celular, né, falando do componente celular, então, de novo, né, os osteoblastos são células jovens com uma atividade metabólica bastante intensa, a qual é representada pela produção do colágeno nessa matriz óssea. A célula tem uma morfologia que é cúbica ou cilíndrica, e essas células são encontradas em ambas as superfícies do osso. Eles são encontrados no periósteo, que é aquela membrana externa do osso, e também são encontrados no endósteo, que é a membrana interna do osso. Estes osteoblastos são responsáveis por realizar a regeneração óssea quando existe uma fratura, uma lesão óssea. Então, a pessoa teve um acidente, quebrou o osso, teve uma fratura óssea, são essas células as responsáveis pela regeneração, mediante uma atividade que é controlada por hormônios, por vitamina, né, vitamina D, por exemplo, e outros fatores mais. Já os osteócitos têm uma atividade metabólica diminuída, depositam a parte inorgânica da nossa matriz, como já dito, e uma informação adicional é que essas células elas podem ser encontradas em um tecido compacto, que eu vou te apresentar agora, na sequência. Nesse tecido ósseo compacto, essas células estão dispostas concentricamente ao redor de canais, que são chamados de canais de Havers, ou sistemas de Havers, né? Dentro desses canais, a gente tem a presença de vasos sanguíneos e de inervação. Bem, aqui uma foto de microscopia eletrônica, né, uma fotomicrografia de um osteócito, que é toda essa estrutura aqui, que é a célula, então a membrana da célula, o citoplasma, o núcleo dela. Ao redor dela um espaço muito pequeno, que é
que é aquela lacuna onde a célula pode existir, é um pequeno espaço, né, que ela possui, e já aqui de cinza escuro, mais eletrodenso, a gente tem a matriz óssea com bastante fosfato de cálcio. E aqui eu tenho essa célula com seus prolongamentos, por onde ela consegue se comunicar com as demais células próximas a ela. E aí, então, o terceiro tipo celular, que é o osteoclasto, são células grandes e multinucleadas, porque elas foram produzidas a partir da fusão de outras células. Elas reabsorvem a matriz de que maneira, né? Essa reabsorção, lembrando, é uma degradação do osso mesmo. Essas células secretam enzimas lisossomais, elas são dotadas de grande quantidade de lisossomos, né? Que são aquelas organelas que têm enzimas digestórias, e elas então conseguem fazer a degradação do osso e com isso liberar o cálcio. E aqui uma representação disso. Então aqui embaixo a gente tem a matriz, né? Matriz óssea com o osteoclasto aqui em cima. É uma célula multinucleada, tem várias organelas. Aqui a gente pode ver um aparelho de Golgi, os lisossomos. Então, através de reações químicas, essas células conseguem criar um ambiente aqui de pH ácido, onde as enzimas lisossomais serão secretadas aqui pelos seus prolongamentos vilosos e conseguem então agir na matriz, degradando ela, fazendo a reabsorção. Né? E esses prolongamentos vilosos, eles podem ser vistos nessa imagem aqui. Então essa é uma foto agora de microscopia também, né? Em que a gente mostra a realidade. Então aqui na seta a gente tem uma, duas, três células do tipo osteoclasto. À esquerda a gente tem uma região mais esbranquiçada e à direita mais roxa, né? Então, o que acontece aqui? Essas células elas estavam no lado esquerdo da figura e elas foram secretando aqui nos seus prolongamentos, que parecem cílios, né? São esses prolongamentos filosos aqui. Secretaram as enzimas lisossomais, conseguiram degradar o osso, então estão conseguindo avançar aqui à direita da imagem, para logo depois as outras duas células reconstituírem tudo isso de uma forma melhor, com moléculas recém-produzidas, mantendo o osso, né, constantemente renovado e funcional. Bem, sobre a classificação do tecido ósseo, a gente tem uma situação aqui semelhante a outros tecidos, né? A gente tem algo simples aqui. O tecido ósseo ele pode ser de dois tipos, ou ele é compacto ou é esponjoso. O tecido ósseo compacto, ele é comumente encontrado na região cortical do osso, né? Então, um osso, ele pode se apresentar, na verdade, de duas maneiras. Um osso pode ter duas regiões ósseas, uma região que é mais compacta, que é a região cortical dele, ou seja, a região superficial, ou ele pode ter um aspecto esponjoso, e isso normalmente é encontrado na sua região medular, ou seja, na região mais interna desse osso. Então, é um osso compacto quando ele tem pouco espaço medular, é um osso esponjoso quando ele tem bastante espaço medular. E é nesse osso compacto que eu encontro os canais de Havers e outros mais, como o de Volkmann, que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Vale aí algumas observações, como ambos os tipos compacto e esponjoso estão presentes na maioria dos ossos do nosso corpo, e ambos os tipos, tecidos ósseos compacto e esponjoso, eles apresentam os mesmos três tipos de células, e eles se diferem em si, né? Eles se diferem, perdão, na disposição de seus elementos e na quantidade desse espaço medular, como já dito anteriormente. Então aqui uma foto de microscopia mostrando para você essa disposição. Então aqui é a região superficial do osso, que a gente chama de osso compacto, porque nitidamente eu tenho bem menos espaço medular do que a região mais interna desse osso, onde eu observo vários espaços aqui, que são esses espaços medulares, em que eu tenho nessa região toda aqui um tecido ósseo que eu nomeio de osso esponjoso. Quando a gente então olha isso aqui de uma forma um pouco mais, com mais detalhes, né? Então eu peguei aqui, por exemplo, a parte superficial de um osso, que é um osso compacto, eu faço um corte aqui transversal nisso, eu vejo várias estruturas aqui circulares, né? Olhando isso mais de perto, eu vejo um canal central com várias outras estruturas ao redor, né, dispostas de maneira concêntrica. Quando eu olho isso com mais propriedade, eu vejo que dentro desses canais eu encontro vasos sanguíneos,
arteriais e venosos, e ainda assim inervação. Estes orifícios vistos anteriormente são esses aqui, que nada mais são do que os canais de Havers. São canais na vertical, né, na longitudinal, no sentido do comprimento do osso, onde aqui dentro a gente tem os vasos sanguíneos e nervos. Na horizontal a gente tem os canais de Volkmann, e a gente, além de observar esses canais, a gente observa de forma concêntrica outras estruturas, né, que estão aqui aos montes, né, formando um sistema intermediário de lacunas. Então, estas lacunas aqui, justamente são os espaços onde os osteócitos podem estar presentes. Então, esta região aqui é exatamente esta região aqui da lacuna, são essas regiões aqui da lacuna, são essas regiões aqui, esses pontinhos escuros de forma concêntrica, né, girando em torno aqui do canal de Volkmann. Bom, perdão, do canal de Haver. Então circula sangue aqui, trazendo oxigênio e nutrientes. Essa célula, então, recebe isso, porque ela também tem aqui lamelas, que são aqueles prolongamentos. Então, essa célula recebe esses nutrientes, transporta para outra célula, que transfere para outra célula, e assim sucessivamente. Então, essas células ficam imóveis e elas se comunicam desta forma. Olhando com mais detalhes ainda, a gente pode observar realmente isso com grande clareza, né? Em que a gente tem as células aqui dentro das lacunas, os osteócitos, e elas se comunicando o tempo todo pelos seus canalículos ou lamelas. Bem, para finalizar, então, eu te apresento agora uma associação entre dois tecidos conjuntivos que são bastante interativos, né? Eles interagem bastante entre si, que são os tecidos cartilaginoso e o ósseo. Então, aqui a gente observa uma região de articulação, em que no osso, aqui na extremidade óssea, eu vejo a sua superfície, que é o periósteo, né? E observo a região aqui da cavidade medular, está sendo mostrado na parte de baixo. Logo após esse periósteo, que é a membrana, eu vejo também um osso compacto e mais internamente um osso esponjoso. E aqui a região da articulação. Nessa articulação a gente tem tecido cartilaginoso. Isso pode ser visto também nessa outra imagem, onde a gente tem a região da epífise, né, que é a extremidade de um osso. Então eu tenho uma cartilagem aqui articular, e logo abaixo, aqui em contato direto com essa cartilagem, a gente tem o osso compacto. E logo depois, mais internamente, o osso esponjoso, onde eu observo aqui a presença de uma grande quantidade, de uma maior quantidade também, de espaços medulares, né? Mas aqui na região abaixo do disco epifisário, então a gente tem a diáfise desse osso, eu encontro aqui uma região de amplo espaço medular, que é justamente onde a gente vai ter um tecido que ocupa essa medula, que é a medula óssea, que é um tecido conjuntivo, produtor das nossas células sanguíneas, né, onde a gente tem lá as células tronco, que vão gerar células sanguíneas, e outras células mais também de tecido conjuntivo, né. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.